Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé e ler 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículos 3 a 8, depois 11 e depois 16, 23. Mais importante é que já comecemos com 3 a 8. Capítulo 3, 3 a 8. Então, já acharam? Então, o 3 diz assim, ó. Até o tema na Bíblia é divisões da Igreja de Cristo. Mas o tema que eu escrevi aqui é isso. O fundamento do crente é Jesus Cristo, não o falar línguas estranhas. Certo? O falar línguas. Esse não é o fundamento do crente. Esse não é que representa que o crente tem o Espírito Santo, como as igrejas pregam aí, que batizado no Espírito Santo quando fala línguas. Não é. O fundamento do crente é ter o Senhor Jesus Cristo, não é falar línguas. Então vejamos agora a partir do versículo 3 do capítulo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andas segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, mas, pois, quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. 7. Por isso, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Aí aqui um pouquinho mais tem, o 11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está vendo o tema porque foi? Ninguém pode botar outro fundamento senão o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então nós vamos para o 16 agora. Não sabeis vós que é o templo de Deus, e que és o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo,
faça-se louco para ser sábio. Faça-se louco para ser sábio. 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, tudo é nosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Podeis entrar que nós vamos orar, depois que orarmos nós nos separemos e vamos ler mais outras partes. A próxima leitura agora vai ser 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, a próxima. Essa foi capítulo 3, mas a próxima vai ser capítulo 13. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor, nosso Pai celestial, nós te glorificamos e te exaltamos porque tu és o único Deus que nós conhecemos. Tu és o único Deus que nos dá força, que pode perdoar nossos pecados, que pode transformar nossas vidas, que pode dar o Espírito Santo. Não existe outro senão o Senhor. E pedimos a tua graça, Pai, a tua misericórdia, nos cantos com o irmão Ricardo e seus músicos, nesse estudo e na pregação de quem virá para cá para pregar a mensagem, que em tudo seja o teu nome glorificado e exaltado. Abençoa todos os irmãos que já chegaram e abençoa aqueles que estão se dirigindo para cá, para que não seja estouvado pelo inimigo. E se houver, ó Pai, visitantes, que eles fiquem com o coração compungidos e peço o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Em suma, tudo que pertence a Ti, nós também tudo Te entregaremos. Tudo entregarei, pois por Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Amém? Então agora, pode sentar e abra em 1 Coríntios 13. Lembrando para quem chegou agora, nós já lemos 3 de 3 ao 23, agora 13, a partir do versículo 1 ao 10. Então vamos lá, 13. Ainda que eu, falando sobre línguas, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tantas coisas que nós fazemos. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, olha que coisa importante, havendo profecias, perdi aqui, tudo sofre, tudo crê. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Essa é a segunda leitura. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Paulo começa dizendo ainda que eu falasse as línguas, ainda que eu fizesse maravilhas, seria o quê? Como sino, que tine, como algo que, como não tem amor, não tem nenhuma validade. Eu chamei a atenção para isso aqui, porque as igrejas, eles acham até que a pessoa foi batizada no Espírito Santo quando fala línguas, né, irmão? Mas isso não é verdade. Você quando fala realmente a língua, Jesus Cristo não está dizendo que está dando o Espírito Santo a você, porque você falou a língua. Que até aquele camarada que queria crucificar Jesus falou língua, né? O sacerdote. Disse, já é tempo de morrer o homem. Tem a linguagem que Deus deu a ele. No lugar de morrer uma nação, preferir morrer um homem. E a Bíblia diz que ali foi ele que falou uma linguagem que o pessoal entendeu, mas é uma língua estranha, que ele nunca diria isto. Mas ele disse porque foi uma profecia. E tinha amor neles? Tinha amor nos sacerdotes? De jeito nenhum. Se ele tivesse amor, ele não quereria, né, crucificar o Rei da Glória. Então, ainda que ele tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, tem Bíblia que diz ou caridade, isso nada valeria. Foi bom botar o nome amor, porque caridade é amor pelas almas. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Espírita interpretaram esta palavra caridade com dar esmolas, né? Não tem nada a ver. A prova que não tem nada a ver é que Paulo diz, ainda que eu desse toda a minha, né, a minha fortuna, desse até meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor ou caridade, nada me adiantaria. Então, são essas coisas que nós devemos pedir a Deus misericórdia, para se a gente sair de uma posição dessas, clamar a Deus por misericórdia. Porque quem estava falando aqui era Paulo. Paulo, que foi o profeta por excelência, escolhido por Deus
para nos orientar. E Deus sabe tanto o que faz, que enquanto os discípulos estavam pregando o Evangelho, estavam tentando conquistar, Paulo estava perseguindo a igreja. Você sabe disso, né? Estava perseguindo a igreja. Mas Jesus não se atrasa, tudo tem o seu tempo. É como nós estamos aqui agora, conhecendo coisas que há muitos anos nós não conhecíamos. A gente ia muitas vezes pela cabeça de irmãos que entraram numa mensagem e estavam transformando a mensagem numa denominação. Eu já falei aqui a vocês, o pastor César tem falado muito, notei, o pastor César também não concorda com isso, a ponto de as pessoas nem queriam escutar um irmão falar, um irmão de outra denominação. Por que não queria escutar? Porque vinha logo aquele espírito de religiosidade para dizer, não, ele não segue o profeta. Ele não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas aí não era o irmão que tinha a culpa. A culpa foi que as igrejas, seguindo a igreja mundana, que é a igreja católica apostólica romana, em seguindo ela, aprendeu tudo que veio dela. Teve um período da era negra da igreja que ela passou 1000 anos dominando. Então, todo mundo era obrigado, antes de se abraçar com Cristo, se abraçar com quem? Com Maria. Ainda hoje o costume acontece. Que Deus abençoe a Santíssima Virgem Maria. Que Deus dê a cura em Nossa Senhora da Conceição. Que Deus faça você ter uma boa viagem. E Nossa Senhora da Boa Viagem esteja com você. E então eu vejo no meu próprio povo. Não estou condenando ele, não. Espero que Jesus Cristo esclareça a eles, como esclareceu a mim, como quase todos nós aqui temos parentes que são religiosos. Nós devemos orar por eles, porque eles pegaram uma insígnia de uma enganação tremenda. Chegaram a escrever que eu vim sem carro, que Jesus sem Maria não é Jesus. E Maria sem Jesus também não é Maria. Então, isto é um ato reprovável diante de Deus. A minha querida mamãe, que ela esteja lá em bom lugar, que ela vivia na ignorância, é por isso que nós devemos orar pelos nossos parentes. Esse é meu filho. Você acha que Jesus ia desprezar a mãe querida dele? Sua mãe não tem desprezo aí, não. Ele não está desprezando, não. Mas Jesus é o nosso Deus. Jesus é quem toma as rédeas, é quem, né, orienta tudo. Maria é uma santa que teve o maior privilégio que uma mulher poderia ter de carregar no seu ventre o Deus que ali estava em forma de homem. Mas ele não legou a Maria nenhuma autoridade para Maria pregar. A mulher, volta a lembrar,
Não é demérito para a mulher não pregar, não. A mulher prega com seu testemunho. Pedro disse isso. E o pastor César já disse. Mas às vezes o senhor está numa emoção que diz: quem disse que a mulher não pode pregar? Quem disse? Quem disse foi Deus. A mulher não pode chegar assim: irmã, fique aí levantado, que hoje que vai pregar sou eu, o evangelho tal e tal e tal. Não pode na igreja, não. Se ela é casada com um homem, e o homem é bruto, e ela é uma crente verdadeira, ela tem que ter fé que vai ganhar o homem, o marido dela, para Jesus. Mas no momento que ela parar e apontar para a cara dele: você vai me ouvir, seu incrédulo, se arrependa, eu sou a serva do Senhor, se arrependa dos seus pecados. Ela não acrescentou nem 0,000,1 diante de Jesus. E tem muitas, desde quando a gente escutava isso, que por ser tão ferrenha contra o marido, levava umas tapas. O marido dava murro, dava tapa na cara dela, caía. Aí ia com o rosto meio inchado, ia para a igreja e testemunhava. Testemunhava o pastor, que foi pregar o evangelho para o marido. Aí o pastor aproveitava: está vendo o que é que o diabo faz? A irmã santa, orando, o pastor não tinha espinhaço. Ou ele também era um híbrido. O que quer dizer híbrido? É quando você diz: eu sou crente em Jesus Cristo, eu sirvo a Jesus Cristo, mas eu admito todas as religiões. Para mim, falou em Deus, está certo. Então, vamos para o catimbozeiro também, que ele fala em Deus. Então, o pastor, por não ter conhecimento, ou não ter espinhaço, diz: irmã, lê o que Paulo escreveu e o que Pedro escreveu. Paulo, 1 Coríntios 14, 34 em diante. 1 Timóteo capítulo 2, 10 em diante. E 1 Pedro 3, 1. E 1 Pedro é que é forte mesmo. 1 Pedro. Que diz: se a mulher for casada com um homem crente, ou um homem descrente, desse cru mesmo, chama nome, diz coisas feias com os crentes, ela não tem autoridade para dizer nenhuma palavra para ele se converter. Ela tem que ter, é aquilo que o pastor diz assim, é o testemunho, o pastor tem dito. Então, é aquela pregação, não entendi assim, dar uma mensagem por gesto. Então, Pedro diz que a mulher ore, ore, ore pelo marido e trate ele bem, que aquilo ali o converterá, porque é a palavra de Deus. Então, a mulher chegava lá dizendo ao pastor, estava todo o fogo que tinha se convertido há pouco tempo, achava que já era uma santa, aí homem crédito, levava pau. Aí chegava lá, dizia, o pastor apresentava aquela irmã com o rosto inchado: olha, pelo amor do evangelho. Tudo isso é falso, é mentira. Aquilo não foi pelo amor do evangelho, não, que o evangelho diz que não pode fazer. Então, quando diz assim: não, a mulher pode pegar desse sentido. Olha ali, um bocado de crente, vão se reunir numa praça. O irmão vai pregar na praça da igreja, os crentes vão. Ela está pregando pelo gesto, dizendo que está aceitando a palavra de Deus. Mas para ela, pegar uma turminha assim: olha, hoje eu vou ler a Bíblia em João tal e tal, ou Mateus, sei lá, e vou trazer uma mensagem para vocês. Não pode.
ela pode fazer isso para os filhos. Para os filhos. Entendeu? Então, isso aqui de Corinto. Era uma igreja muito afastada. Mas, no entanto, Deus amou tanto essa igreja que mandou o maior profeta pregar para ele. E Paulo diz claramente: não permito, ele tem autoridade para dizer isso, não permito que a mulher pregue, nem ensine, nem use de autoridade sobre o seu marido. E Paulo começa a explicar, e já no finzinho de 1 Coríntios 14, 34, diz: e quero que vocês saibam que isto que eu estou falando é mandamento do Senhor. Mas quem quiser ignorar, que ignore. Então já viu o pastor César dizendo, a mulher prega, claro, não é pregar, como eu estou falando aqui, pegando, não. Ela prega indo a cultos, prega, sai com as irmãs ali, então ela está fazendo. Mas ela diz, olha, sente aqui, você está e tal. Eu agora vou abrir minha Bíblia e vou pregar para vocês. Ela não está agindo de acordo com a Santa Palavra. Porque a palavra de Deus não muda. E se a palavra de Deus mudasse, ele não teria mandado Paulo escrever isso em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 10. Paulo sempre deixou uma parte bem profunda mesmo. Em 1 Coríntios 14, 34, ele diz: se alguém quiser ignorar, quem for profeta ou espiritual, que saiba disso. Mas se alguém quiser ignorar, que ignore. Mas a igreja de Deus não tem esse costume. E quando foi 1 Timóteo capítulo 2, 10 em diante, Paulo também. Paulo diz, a mulher tem que estar, como é que diz, calado, não quer dizer que ela não pode cantar, louvar, não. Quando diz calado no sentido de usar a palavra. Aí diz, porque quem pecou não foi Adão. Quem pecou foi Eva. Então, por essa falha, Eva teve um negócio que até hoje é muita gente ainda. É o problema que a mulher tem, nos períodos dela, tem muitos que sofrem demais. Mas ele disse assim claramente, ela não pode fazer isto. Por quê? Eva traiu Adão. Adão juntou-se com ela, depois de ter se deitado com a serpente, né? Humanizada na serpente, o diabo humanizado. Aí disse, olha, Adão, o fruto é bom, é bonito, é agradável. Começou a dar elogios. O papel de Adão seria como o papel de Jó. Mulher, tu fala como uma louca. Mas não foi. Também eles eram homens inocentes, homens e mulheres inocentes. Até o irmão Francisco falou uma coisa que eu achei importante. Ele não sabia, nem o que era a morte, ele não sabia que não via nada morrer. Aí, ele foi na curiosidade. Quando ele foi na curiosidade, aí então teve contato com Eva. Aí foi quando ali o pecado mostrou que eles estavam nus. Mas por que Deus cobrou? Porque Deus sempre cobra do cabeça. Se a nossa igreja virasse bagunça, de todos os lados, ninguém queria nem entrar aqui, um bocado de coisa errada, e o nosso pastor não tivesse o pulso para falar sério, Jesus ia chegar para ele, sabia? Foi para isso que eu botei você aqui. Foi para isso que eu lhe dei sabedoria para
fica a mensagem conhecida do norte a sul, leste a oeste, pelo nosso pastor. O pessoal do sul não dava nenhum ponto para o nordeste. Jesus foi, mandou o pastor César para o nordeste, o pastor César saiu conquistando. Hoje em dia tem mais gente do sul agregada ao pastor do que pastor nordestino daqui. Aí a igreja agora está virando bagunça. Se o pastor não fizesse nada, Jesus chegava para ele e dizia: não foi para isso que eu levantei você. Então ele comprou, ele chegou a dizer que pelo aquele ato dele com Eva, a terra seria maldita. Mas na realidade a maldição da terra não foi só porque ele não deu um freio em Eva, não. É porque aquilo aconteceu e ele sabia que ia acontecer. E tem uma coisa que a gente deve saber, uma coisa que quando Deus sabe que vai acontecer, ninguém pode evitar. Ninguém pode evitar. Então ele apenas deu uma maldição sobre a terra. A terra será maldita, espinho, um bocado de coisa, as feras. Mas ele foi lá e deu um recado. Disse: da tua semente, serpente, nascerá aquele que morderá o calcanhar do filho da mulher, e este pisará a tua cabeça. Então, por isso que eu dizia e digo, sempre eu digo que Deus, só se Deus ia tirar isso de mim, mas está na palavra, Deus não ofereceu de jeito nenhum o céu para Caim. Poxa, que Deus é esse? Conhece todas as coisas, fez um sacrifício no céu por causa do pai de Caim, precipitou ele para a terra, chegou na terra, ele lutou e brigou e venceu para nos abençoar e para a gente ver que quem segue a Jesus Cristo está seguro. Aí agora de oferecer, aquela foi uma expressão que não, é até condicional. Se fizeres o bem, não terá aceitação para ti? É no passado. Como é que ele ia oferecer coisa depois de 20 e tantos anos, depois que eles cresceram, se a terra era amaldiçoada por mais de 20 anos por causa daquele ato? É como eu já disse a vocês, o caso de Pedro. Às vezes é uma força de expressão, que o pastor César não diz certo, ele dá força de expressão. Se Jesus dissesse: olha, seu covarde, com Pedro, seu homem frouxo, seu homem fraco, você não teve força para resistir? Jesus ia dizer isso com Pedro? Diga vocês, hein? Vocês acham que Jesus ia dizer isso com Pedro? Pedro ia ter uma resposta para ele, com todo respeito, dizer: Senhor, quem pode resistir àquilo que tu falaste? Não é não? E depois a gente vê Paulo também nos abençoando e protegendo em relação a Pedro, que Paulo disse: e você vai dizer para Jesus: oh, se ninguém pode resistir a ti, se ninguém pode resistir a ti, não poderia o faraó se sair bem com Deus e outros mais. Aí o cara disse: e se Deus? Por que Deus reclama? A resposta de Paulo foi aquela que todos nós crentes devemos ter. Olha, homem, o barro pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Quem pode resistir à sua vontade? Aí Paulo disse: devemos agradecer a Deus constantemente, por Ele ter misericórdia de nós. Amém? Vamos bater palma mesmo, que Deus merece. A misericórdia que Ele tem de nós, irmão.
Ele diz que vai acontecer. Quando ele não quer que a gente caia, ele diz: se caíres da tentação, se fizeres isto, eu chegarei, tirarei teu castigo, só começa a dizer coisa. Ele está divertido. Mas para Pedro, ele diz: Pedro, tu dá tua vida por mim, Pedro? Dou, Senhor. Eu dou minha vida para você porque eu amo. Pois eu te digo que hoje mesmo, lá para meia-noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 3 vezes me negarás. Aí Pedro continuou dizendo: não, Senhor, se todos te negarem, eu não te negarei. Jesus calou-se. Está no sofrimento, e ele negou 3 vezes, chegou a praguejar em uma das vezes. Eu conheço lá, essa deve ter dito até alguma praga. Aí o galo, aquilo aí, saiu aquele som na madrugada assim, todo mundo ouviu. Aí Pedro disse: o galo cantou. Aí caiu toda aquela barreira, aquilo que ele pensava que era um santo que não falhava. Então Deus, se Deus fosse reclamar, repare, o meu raciocínio, que eu não sou ninguém, mas sou um raciocínio baseado na palavra de Deus. Se Deus fosse reclamar: ô homem fraco, por que tu me negaste, por que fizeste aquilo outro? Ele tinha todo o direito de dizer: Senhor, me perdoe. Mas quem poderia resistir àquilo que o Senhor disse que ia acontecer? Se Pedro resistisse, endurecesse e não pecasse de jeito nenhum, não traísse, não negasse de jeito nenhum, quem é que tinha errado? Hein? Era a profecia de Jesus. Jesus erra? Jesus não erra nem no tio, nem no J, nem numa vírgula. Ele é tão seguro que ele disse: aquele que alterar um tio ou um J, ele já será reprovado diante da lei do meu Pai. Então, como é que ele ia cobrar de Pedro? Se nós fraquejamos, devemos pedir misericórdia a Deus, chorar, tudo deu, feito Pedro fez. Mas quando Pedro disse: chame meus discípulos, chame a Pedro, ele saltou de alegria. Quando Jesus chama Pedro, depois que assou bem estudinho, agora vem cá, Pedro, tu me amas mais do que ama Carlinho? Aí Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Tu me ama mais do que a Luísa, Tu me ama mais do que a Luísa? Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois apacenta minha igreja quando te converter. Aquela multidão: tu me ama mais do que a Alves, de Samuel, Elias, todo mundo, as mulheres aqui, toda a igreja, o seu pastor, tu me ama mais do que todas essas pessoas, Pedro. Pedro imaginou: veio outra carga para mim, que eu disse que amava, porque não traía ele, ele disse que eu ia trair. Aí ele usou aquela inteligência, foi o Espírito Santo que deu a ele. Ele disse: o que é que eu vou poder garantir para ele? Se eu garantir e falhei. Aí: Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Por que nós não podemos dizer isto para Deus? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu quero ser um crente ou uma crente fervorosa, mas eu tenho falhado. Senhor, tenha misericórdia pelas minhas falhas. Amém. Ele da terceira vez nem estava mais com a cabeça olhando para Jesus, estava assim: tu sabes todas essas coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Eu não estou mentindo, não, eu te amo. Agora eu posso falar, mas eu não estou mentindo.
Aí Jesus diz: Pedro, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. E começou a dizer, olha outra profecia que Jesus começou a dizer para ele, que ele ia ser levado para um lugar que ele não queria, mas ele ia, já mostrando o tipo de morte que ele ia ter. Então, gente, nós devemos conhecer mais o amor de Deus. Não no sentido como a gente vê nas igrejas aí. Não clama Jesus não para te batizar com o Espírito Santo, para tu falar a língua, depois tu estás atolado aí, estás atolada, porque não te ajoelha pedindo a Jesus que dê uma língua para tu falar. E Paulo está falando aqui, não é de língua inventada nem decorada não. Paulo está falando de pessoas que foram atingidas pelo Espírito Santo para falar língua, porque Deus usou, não quer dizer que ela já tem o Espírito Santo, está salva, não. Porque se ela sair do canto, ela vai para o inferno. Quanto mais esse negócio de decorar línguas, eu vou decorar para pensar que eu sou batizado. Eu tinha um amigo que toda vez que eu encostava com o meu carro, na Madalena ele vinha pedir dele a mim, conversar, eu gostava muito dele, ele era crente, conversava comigo. Aí eu fui falando esse negócio, disse, eu falo línguas. Você fala ali? Falo. Aí ele saiu com aquele blá blá blá. Chibarababá, eu não deve estar imitando não, como o irmão Brando diz. Aí para papá, e eu olho assim para ele. Quando ele parou, ficou sorrindo. O que? Ele tinha decorado o que viu o irmão falando na igreja. E eu escutei um culto na AD, Assembleia de Deus. Um pastor foi convidado, fez uma pregação, não vou falar mal, a pregação está boa. Louvando a Deus. Já vou terminar aqui, a hora passa rápido. Mas chegou outro, parecia dois curiós. Dois curiós desafiando um ao outro. Um blá 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 blá, blá de um lado, aí o outro respondia blá blá blá, blá do outro. E eu olhando assim. Olha, sinceramente, umas 10 línguas de cada um. E eu olhando para eles, estava assistindo a televisão. E olhando a igreja, glória, glória. Já ficava respirando, dando glória a uma coisa que não era de Deus. E ninguém interpretou. E Paulo diz, fale quando muito 3. Veja, e tiver intérprete. E Paulo não estava se referindo de você decorar uma palavra do hebraico ou outra coisa, não. Paulo estava se referindo a pessoas que recebem a língua mesmo. E chegou até a dizer que o locutor que fala tem dormido sobre o profeta. Mesmo línguas corretas, Deus não permite que faça-se sem ordem e decência. Então, meus amados irmãos, isso é a maravilha de dizer, eu posso ter tudo, posso ter todas as coisas maravilhosas da igreja, mas se eu não tiver amor, não tiver caridade, eu não tiver humildade, eu não tiver momento de me ajoelhar para orar pelo irmão fulano de tal, aquele que cama, como nós temos um irmão aqui que está com câncer, mas ele já está bom diante de Deus. Deus vai sarar ele. Amém? Vai sarar pela misericórdia. Aleluia! Aleluia! Vai sarar. E todos quase doenças também, Deus vai sarar, porque Deus está preparando a sua igreja. Aleluia! Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Oremos uns pelos outros. Amém. Aleluia.